Às bordas do Mar Morto há uma montanha altiva, de aspecto feroz, como se fosse uma plataforma que subisse na direção do céu, 800 metros acima do nível do Mar Morto. Ali, nesta montanha terrível, Massada, a desolação, a morte. 100 anos antes de Jesus, Massada foi visitada pela primeira vez e foi transformada numa fortaleza para defender os hebreus das invasões contínuas que vinham do outro lado, através do Jordão e através do vale estreito do Armagedon. Massada é um símbolo de morte, não é de fácil acesso. Hoje, graças à tecnologia, pode-se alcançá-la com rapidez. Mas antes, era aquele pico perdido na imensidão do deserto e na imensa cordilheira. Herodes o Grande mandou erguer num dos seus declives um palácio suntuoso, no qual esperava refugiar-se caso tivesse a vida jogada a prêmio de um vencedor. Massada passou a história porque depois do ano 70, quando Tito, filho do imperador Vespasiano, sitiou Jerusalém e destruiu a cidade, não deixando pedra sobre pedra que não fosse derrubada no templo, alguns conseguiram evadir-se e viajaram na direção de Massada, que contempla a paisagem erma da Cordilheira Cruel. Ali estabeleceram-se com aqueles que já residiam desde a fundação. Mas logo depois, por volta do ano 73, 74, a 10ª Legião Romana avançou na direção deste último reduto de Israel, sitiou a montanha, erguendo vários acampamentos nas montanhas fronteiriças, para que Massada se rendesse pela sede, pela fome. Porém, Massada era o símbolo de um estoicismo cruel. Os romanos começaram a aterrar o imenso vale para alcançarem a porta principal da fortaleza, feita em cedro do Líbano, porque Israel não tem madeiras tão especiais. E quando, por volta de 74, o general Franco avançou com a 10ª Legião, o povo de Massada reuniu-se numa noite de lua fria e lânguida, e o encarregado levantou-se diante da multidão, 938 pessoas, e então disse: melhor a morte do que a rendição. Massada não será transformada em sítio de Roma. Melhor perdermos a vida do que sermos levados como escravos, arrastados pelas ruas da capital do império, ilotas, vencidos e desventurados. Foi o primeiro lúgubre discurso. A lua envergonhada escondia-se nas nuvens negras, que pareciam ameaçar chuva que raramente cai na região de Massada. E logo, um segundo discurso. Vamos sortear aqueles que nos mataremos uns aos outros. E esses que chegarem à sobrevivência suicidar-se-ão. Deixaremos os nossos celeiros para os vencedores, os depósitos de águas, para que eles tenham certeza que nós morremos estoicamente, mas não fomos vencidos. Então foi realizado aquele sorteio macabro, e as lâminas ergueram-se na noite de luar pálida, decepando cabeças, ceifando vidas, até que o último cometeu suicídio, e Massada ficou como sendo o símbolo tétrico do estoicismo, da vitória dos judeus. 2 mulheres e 3 crianças sobreviveram ao holocausto de Massada, porque se esconderam numa cova,
e contaria à humanidade aquele discurso, a vitória do povo hebreu. De um lado, ali na Galileia, as alegrias inefáveis da esperança, e ali no deserto de Massada, a tragédia, o horror, a morte, o heroísmo que durante quase 1900 anos falava da glória, da não rendição do povo de Massada. Até que os rabinos ortodoxos há menos de 20 anos, compulsando a Torá, redescobriram que matar-se é um dos mais hediondos crimes perante a consciência cósmica, perante Yahvé. Massada não podia permitir o suicídio, porque ele é condenado pela lei. E a partir de então, Massada deixou de ser o símbolo da coragem, do vigor israelita, para ser a montanha triste e erma da morte e da desolação. Na humanidade, existem duas humanidades. Uma é generosa, ela faz que as pessoas ascendam, que elas cresçam, que elas enfloresçam-se, e ao enfrutecer-se, deem vida. Há sempre a grama verde da esperança naquele monte. As águas sorriem em pequenas cascatas nas chuvas habituais e vão aumentar o volume de águas no mar generoso abaixo. Massada é a outra humanidade. A humanidade do Deus da guerra, da vitória pífia dos vencedores da ilusão. Massada é a fuga terrível para o vale de sombras do autoaniquilamento. Massada é o símbolo dessa sociedade egoísta que somente pensa no ego e se distancia da solidariedade humana, que não tem esperança, que perdeu o amor e é que, pensando em liberdade, escraviza-se aos longos anos do porvir, na direção da justiça divina.